Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tata Steel Masters rolando e a gente tem aqui esse prodígio turco, galera, de 14 anos de idade. É um grande nome, né? A gente fala Faustino Ouro, Erdogmus, Edis Gurel, né? Quem mais? Cara, essa molecada assim da Arov. Cara, é uma turma muito fera. O Erdogmus não é normal na idade dele jogar aqui pra quase 2.700. Ele tá jogando nesse torneio, um absurdo realmente. E a gente vai ver essa super partida contra esse grande mestre da República Tcheca, Van Nguyen. E bora dar uma olhada. E aqui também, falando em torneio, classificação, né? O grande mestre André Diamante fez história aqui, galera, no Floripa Chess Open, à frente de Ariantari, o número 2 da Noruega, à frente do nosso querido grande mestre Luiz Paulo Supi, à frente de Neuris Delgado, quer dizer, os quatro ficaram com 8,5 pontos, mas o Diamante liderou, né, o torneio por bastante tempo, então ele acabou tendo mais pontos no critério de desempate e conseguiu aí a medalha de ouro, então tá de parabéns o grande mestre André Diamante num torneio, galera. Olha só, o Krikor, que é gigante, ficou em sexto, né? Berardino Firi em oitavo, Pepe Cuenca aqui em nona colocação, José Cubas, galera. Olha os nomes, Brandon Jacobson veio dos Estados Unidos jogar, né? O Quinte, grande mestre Quinte, 7,5 pontos, grande mestre Leitão, 7,5 pontos. Muito legal ver essa galera aqui, né? Gente de vários países. Aqui realmente um torneio muito... Cara, olha esses nomes, olha esses top 50. Tem grande mestre, o Jaime ficou... Aliás, cadê o Darcy Lima? Foi bem também, fez 7,5 pontos, se eu não me engano, o Darcy Lima, né? Ficou com 7,5 pontos, apenas um ponto da liderança. Foi muito bem. Então, cara, olha o nível do torneio, né? Você tem um Álvaro Aranha aqui na 50ª, quase na 49ª posição. Everaldo Matsura, 51ª posição. Um torneio muito forte, né? Andrés Rodrigues, grande mestre, né? Então, e por aí vai, galera. Mais de 500 jogadores, né? Então, realmente um torneio muito legal. Você terminar em primeiro aqui. Grande feito pro grande mestre André Diamante. Merecido. O cara realmente é um monstro. E eu tô sempre torcendo por ele, né? Então, é isso aí. Galera, bora dar uma olhada aqui na partida do Tata. O Nguyen abre aqui com o peão do rei, Erdogmus responde com E5, os cavalos são desenvolvidos, a abertura Rui Lopes foi jogada, e aqui A6, o Erdogmus vai para a defesa Morph, o bispo atacado fica aqui no tabuleiro, e aqui temos o cavalo desenvolvendo para cima do peão. Em geral, aqui as brancas podem enrocar e acelerar o desenvolvimento e deixar quieto esse peão. O Nguyen preferiu defender, e aqui D6, o bispo quer jogar, o peão tá protegido. É possível também ir atrás desse bispo aqui agora. Por isso C3 foi jogado, né? De maneira a poder preservar o bispo no jogo. A partida segue com G6 e agora o bispo pode sair em fianqueto. Roque coloca o rei em segurança, o bispo vem pro jogo. Torre dá suporte no centro e o rei se esconde. H3 controla G4, B5 coloca uma questão aqui pro bispo, qual das duas casas ele quer jogar. As duas são possíveis. Bispo C2 foi a escolha do Nguyen. Bispo B7, o Erdogmus já coloca o bispo nessa forte diagonal, deixando de cuidar da casa de F5, o que não é um problema nessa variante, porque o peão já fez esse papel. Então aquela manobra típica do cavalo indo lá para F5 já não funciona nessa posição, já não precisa do bispo para parar de evitar aquilo. Bispo E3 foi jogado, cavalo B8, que isso, cara, né? Que lance é esse? Ele é um lance temático em algumas linhas de Rui Lopes, como essa. A ideia é poder realmente manobrar o cavalo que não vai mais perseguir o bispo, que não está mais cumprindo um papel bastante interessante. Ah, mas ele está lutando aqui por essa casa central. Dá para fazer a mesma coisa economizando com um peão, né? E o cavalo vai poder ir para outros lares, né? Ele vai poder vir aqui para a casa de D7, por exemplo, e não ficar na frente do bispo. Seguimos com o cavalo de bem D2, C5 e agora A4, tenta aí partir para cima dessa estrutura dos peões na ala da dama, o cavalo vem para o jogo e agora D4, estourando tudo no centro e agora um monte de troca, peão toma, mais trocas, peão toma, bispo toma e aqui as pretas terminaram com essa história aí com um peão isolado, será que isso é um problema? Bom, vamos ver. Cavalo C5 foi jogado pelo Erdogmus, colocando uma pressão gigante no peão central, que tá
tomando ataque aqui de todo lado, mas também tá muito bem defendido aqui, né? Essa casa tá realmente pegando fogo. Temos peão toma, e agora a dama em E2, coloca a pressão no peão, faz mais uma proteção. E o Erdogmus joga aqui com o lance cavalo em E6. Aqui os caras torraram o relógio, hein, galera? Vocês percebem isso? Até pouco tempo atrás eles tinham tudo 1 hora no relógio, ó. Não muito longe aqui, ó, no lance 13. E agora nesse lance que a gente tá... Dama E2 é o lance 18, 5 lances depois o tempo deles já tá caindo, né? Cavalo E6 foi jogado, o tempo deles já tá ruim, né? Então, é muito interessante observar isso, como esses lances são críticos, né? Cruciais, assim, para você ter um meio jogo quase indo já para um final, tentar extrair alguma pequena vantagem. Cavalo E6 foi jogado, bispo atacado, temos agora o lance dama por peão, e agora cavalo por bispo foi jogado, cavalo toma, momentaneamente o Erdogmus tem um peão a menos aqui, e agora, hein? Vamos ver, torre B8 foi jogado, ameaçando aqui já recuperar material. Por isso, dama D3 faz a proteção e cavalo D7, que legal esse sacrifício de peão que fez o Erdogmus. Olha, o Stockfish aprova, porque fala que as pretas estão começando a gostar aqui da partida, apesar do peão a menos, né? Isso é bem interessante. O bispo tá valorizado, esse bispo tá valorizado também, e as peças estão chegando. Vamos ver. Cavalo de 2 vem para B3, dama B6, coloca pressão na coluna B no centro. Torre de E vem para D1 e agora torre de F na coluna C, galera. E pouco a pouco o Erdogmus vai ficando melhor. Não é estranho, né? É difícil você ter essa frieza de jogar com peão a menos, assim, acreditando no longo prazo, né? Negócio muito sofisticado aqui. Menino de 14 anos, galera, pensa. Dama D2 foi jogada e agora torre C4 e de repente, cara, tem pressão aqui, tem pressão ali, tem pressão a colar, bispo sniper pra cá, bispo maluco pra lá, cara, isso aqui não tá fácil. Cavalo E2 é o único lance da posição, bem jogado aqui pelo Nguyen, que tá torrando o relógio. Olha que legal isso, né? Será que valeu a pena sacrificar um peão pra ganhar tempo no relógio? Foi bom isso aqui, no mínimo. Aqui, bom, você já pode tomar esse peão que já tem 2 ataques. Você, não sei se dá pra tomar esse, né? Porque tá levando bispo D3, né? Provavelmente. Esse aqui, nem tem bispo D3 aqui. A linha é complicada, porque aqui tá tomando aqui também. E fica com igualdade, né? O pior de bispo por peão seria o quê aqui? Torre de A em B1. É uma linha complicada, né? E aí cavalo A5. É uma posição muito complexa, galera. Então não dá para tomar esse peão, não é tão bom. E o Erdogmus segue com um dos melhores lances da posição, torre de B em C8. Abdicando da forte pressão aqui na coluna B, que já existe, mas mantendo a pressão no centro e sobrecarregando a posição, galera. Nguyen segue com o lance cavalo C3, mais uma vez o único lance, faz o guarda-chuva para cima do bispo. E agora bispo em E5, cara. Não é um lance muito fácil de você achar que esse lance bispo E5 é o melhor lance da posição. Olha o nível desse Erdogmus. Ele tá usando engine esse cara, não é possível o negócio dele. Torneio presencial, né, galera? Não tem como usar engine, são as maiores medidas anti-trapaça. Não é impressionante? Quando chega num nível desse do cara achar um lance bispo E5, a gente começa a ver que o moleque realmente é diferente, né? Aqui, dama em E2 foi jogada e agora torre B4, lances assim de uma precisão absoluta. Existe pressão nessa diagonal, existe pressão na outra, nas duas colunas. Caraca, aqui torre A3 foi jogado tentando defender e agora cavalo em F6 traz o cavalo para o jogo. Dama D2, aqui o Nguyen tá só tentando, tá no limite, né? Tentando proteger tudo. E agora bispo em A6, ó, vai deixando aqui as brancas sem muita opção. Torre de D em A1, o melhor lance da posição, bota pressão para cima do bispo, o tempo começa a cair, bispo C4, mesmo com pouco tempo. O Erdogmus continua encontrando todos os melhores lances. Bispo C4 foi jogado e agora, finalmente, no lance 31, com 46 segundos no relógio, o Nguyen vai para um lance que não é bom. Aqui torre A8 seria possível jogar, ganhando um tempo aqui, atacando essa torre que está em defesa, né? E aqui você poderia ir para as trocas, vai com cheque. Deixa eu mostrar aqui, né, essa variante aqui, né, poderia seguir dessa maneira, e agora você tem o problema desse cavalo atacado, mas teria esse lance primeiro atacando aqui a dama, e depois de dama B5, por exemplo, aqui mantendo tudo atacado, teria F4, muito difícil de encontrar essa linha, né, uma linha praticamente impossível aqui, peão toma atacando também o cavalo, e aí cavalo toma, vai pra uma linha bem mentirosa aqui, né, uma linha mentirosa até amanhã, né, aqui...
torre E1 com cheque, como é que é o negócio? Dama por E5. Uma linha mentirosa até amanhã. Se tomar o bispo aqui, tá levando mate aqui, ó. Que isso, cara? Não é possível um negócio desse. Então tinha essa saída aí, mas o Enigoyen não encontrou nada disso. Claro, jogou esse lance cavalo em A5. E agora o Erdogmo segue com esse lance torre por B2, galera. O bispo tá atacado aqui, mas tá defendido no limite, né? Torre por B2 foi jogado. E agora cavalo em A4 foi jogado, dando um duplo. Olha a situação do Erdogmos agora. Ele tem a dama atacada, a torre atacada, o bispo aqui também está atacado. O que fazer nessa posição? O Erdogmos segue com o melhor lance da posição, dama B4. A dama está em defesa, não dá tempo de capturar a torre. E se tomar aqui, a torre escapa, que é exatamente o que acontece. Dama toma e torre toma, não é possível, cara. Que bagunça, que confusão. Com isso, o Erdogmos conseguiu recuperar o seu peão, tudo igual, agora a questão material, mas as brancas têm que lidar com esse esmagamento aqui, com essa torre agora que está atacada. Torre B1 foi jogado, temos trocas, torre toma, bispo toma, mas agora bispo B5, cara, o que tá acontecendo? Existe já ameaça de torre cheque aqui, você fala, poxa, que legal, torre cheque vai ganhar o bispo logo na sequência. Não, torre cheque sem querer você vai dar mate, né? Você vai querer ganhar o bispo e quando perceber deu mate. Por isso a partida seguiu agora com o lance cavalo B3 no limite, segurando o cheque mate. Mas depois de simplesmente torre A8, que execução é essa, galera? Van Enigoyen, percebendo que não dá mais para defender esse cachorro, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, não tem defesa. Percebam, o cavalo não pode sair porque tá caindo a torre. Este cavalo gostaria muito de ir para a coluna 0, coluna menos A2 aqui. Não dá, né? Ele poderia teletransportar para aqui pro cantinho aqui da mesa para tentar defender outro cavalo, não tem como. Esse bispo também não consegue, né? Faltou 8. O tabuleiro é muito pequeno nessas horas, 8x8. Precisava ser no mínimo 9x9 aqui para poder salvar essa posição. Abandonou porque não dá mais. Que isso, cara? Uma execução perfeita aqui do Erdogmos que fez os absurdos 98,1% de precisão. Cara, uma partida assim impecável, né? Com o gráfico assim mostra essa igualdade, mas o cara se manteve consistente e conseguiu aí essa belíssima vitória, né? O Erdogmos tá jogando um absurdo e aqui vamos ver a classificação do torneio por enquanto. Tem bastante ainda rodada pela frente, viu, galera? Abdul Satorov na liderança com 6 pontos. Logo na sequência, Sindarov apenas meio ponto atrás. Erdogmos. Jordan Van Foreest, que tá jogando muito também. Com 5 pontos ainda dá pra sonhar com a liderança. Hans Niemann e Matias Blubaum. Mais desafiador um pouco pro Guiri e pro Fedosiev, mas o Guiri tá dando uma boa recuperada aqui no torneio, né? Agora, Erigais e Gukesh, os indianos aqui, Pragnananda, estão acostumados a estarem na liderança do torneio, não estão performando bem nesse torneio em relação aos demais, né? Kaimer também, ó, são 4 nomes que, cara, você fala assim, não é possível. Erigais, Gukesh, Pragnananda e Kaimer, os caras deviam estar na liderança, não estão aqui no fim da tabela. O Taidai e o Chitambaran, Tirolipa do xadrez, vai tirando, o cara tem mais de 2.700, quando vê assim, fala, ih, Chitambaran, o torneio é fácil. Cara, como assim, né? Pra você ver como o xadrez é difícil. Um cara do nível do Chitambaran, que é um monstro do xadrez, tá aqui na última colocação. Um torneio muito pesado, né? Muito bem, galera. A gente segue acompanhando as emoções do Tata Steel Challenge. Esse é o Master, né? Do Masters e do Challengers 2026. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!